Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje venho aqui fazer alguns comentários sobre o livro Mrs. Dalloway, que foi o livro que eu li para o projeto da Elisa em abril, penso eu, do Leituras com Twist. Eu inicialmente nem era para fazer este vídeo porque eu não vou ter assim os melhores comentários para fazer ao livro, mas a Elisa sugeriu que eu fizesse o vídeo na mesma. E realmente acho que é importante nós manifestarmos a nossa opinião, mesmo que não seja a melhor. Da Virginia Woolf, eu penso que foi o primeiro livro que eu li dela. Eu lembro-me vagamente de ter tentado ler este livro há uns anos atrás e não ter conseguido, mas não me lembro muito bem. Qualquer dia pegarei nele e verei se gosto dele ou não. Penso que os livros dela serão um pouco diferentes uns dos outros. Não sei se a técnica narrativa que ela usa será a mesma ou não, mas de qualquer das formas eu, como veem, não desisti da autora. Eu tenho curiosidade com as obras dela. Tenho curiosidade inclusive com um outro livro dela, que é o Orlando, que penso que é sobre uma figura humana que foi metade da vida dela um homem e outra metade mulher. Eu penso que é essa a história, mas eu vou confirmar na sinopse. Se eu tiver a dizer disparates depois deixarei aqui alguma nota sobre isso. Agora, em relação ao livro Mrs. Dalloway, que eu li de um livro da biblioteca, eu, mesmo antes de começar a ler este livro, eu já conhecia a frase inicial deste livro. É uma frase muito conhecida e que já vi em várias outras opiniões, e essa frase que me refiro, com que inicia o livro, é a seguinte: Mrs. Dalloway disse que ela mesmo compraria as flores. Ora, este início vai descrever então uma saída da Mrs. Dalloway, que vai à rua em Londres comprar flores para uma festa que ela está a planear dar nessa noite. Todo o livro vai se passar então num único dia. Há quem diga até que ela tentou imitar ou tentou seguir o estilo do livro do Ulisses do James Joyce, que também se passa num único dia, mas penso que em termos pelo menos de extensão o do James Joyce é muito maior do que este. O da Mrs. Dalloway tem apenas ali cerca de 200 páginas, ou se calhar nem isso. É um livro muito curto, mas mesmo assim não é um livro que se leia num dia ou dois. Pelo menos para mim não resultou dessa forma. Como eu estava a dizer então, a Mrs. Dalloway decide sair nesse dia para ir comprar flores, e a técnica narrativa que é usada aqui vai descrever todo o percurso da Clarice Dalloway ao longo do dia, que é uma técnica narrativa em fluxo de consciência. Penso que inspirada precisamente também no Ulisses, e em que nós vamos acompanhar os pensamentos da Clarice e de outros personagens que vão surgindo pelo percurso do dia, e vão aparecer alguns personagens que fazem parte do passado da Clarice. Vamos ter acesso aos seus pensamentos, às suas angústias, às suas memórias do passado, e aos poucos vamos então conhecendo um pouco a história de Clarice e também de Peter Walsh, que ela encontra durante o dia e que era um homem com quem ela era para se casar quando era mais nova. A Clarice atualmente é casada então com o Richard Dalloway, e ela deu uma impressão que não é completamente feliz no seu casamento, e a festa que ela quer dar é uma espécie de tentativa de preenchimento do sentimento vazio que ela tem na vida dela. Pelo menos foi essa a impressão com que eu fiquei. E depois temos também aqui a faceta do início de uma certa loucura de um personagem, que é o Septimus, que nós percebemos que sofreu ali um trauma de guerra e que não tem qualquer relação sequer com a Clarice, com a personagem principal deste livro. Mas eu penso que a loucura do Septembrini, eu confundo sempre, não é Septembrini, é Septimus. Eu penso no Septembrini, que era um dos personagens da Montanha Mágica. Como eu ia dizer, eu penso que a loucura do Septimus talvez esteja ligada ali um pouco à própria vida da Virginia Woolf, que nós sabemos que no final da vida dela, ela se suicidou porque não conseguia aguentar certas vozes que ela ouvia na cabeça dela. E o Septimus foi um dos meus personagens favoritos aqui do Mrs. Dalloway. Embora eu tivesse sentido aqui alguma falta de aprofundamento do personagem, embora nós percebamos o porquê
da sua loucura e dos seus devaneios, eu gostava de ter conhecido um pouco melhor este personagem. Isto faz parte, obviamente, da opção da escritora ter feito um recorte de apenas um dia na vida destes personagens. Também gostava de ter conhecido um pouco melhor sobre o passado do Peter Walsh, que é então o namorado com quem a Clarice era para se casar. Nós conhecemos de facto alguns aspectos do seu passado. Ele teve algum tempo na Índia e regressou ali a Londres para tentar resolver ali uma questão e para tentar conseguir ficar com a sua grande paixão que encontrou na Índia, mas ao encontrar-se com a Clarice também surgem ali algumas dúvidas, algumas incertezas quanto às suas próprias convicções e aos seus sentimentos. Eu gostava que isso tivesse sido um pouco mais explorado, eu gostava de ter conhecido melhor este personagem, mas isso acabou por não acontecer. Em relação à minha ligação à história e aos personagens em si, ela não foi assim tão profunda como isso. Apesar de eu ter achado a escrita do livro bastante bonita e poética até em algumas passagens, eu não consegui sentir uma empatia muito grande pela história e pelos personagens. Daí eu ter dado uma classificação de 3 estrelas no Goodreads, mas isso não quer dizer nada em relação ao meu reconhecimento pelo valor da escrita da Virginia Woolf, muito pelo contrário. Isto é apenas uma classificação baseada na minha experiência com a leitura deste livro. Existe uma particularidade no livro que eu acho que toda a gente que lê o livro repara nela, que é a marcação da passagem das horas assinalada ali pelo som que se ouve do relógio do Big Ben. Isso, inclusive, penso que foi esse aspecto principal que deu origem ao livro As Horas, do Michael Cunningham, e que posteriormente deu também origem ao filme. Eu o filme vi há bastantes anos e lembro-me que gostei do filme. A propósito disso, hei de revê-lo qualquer dia. E que é um filme que eu lembro-me que retratava a vida de 3 grandes figuras femininas. Uma delas, a própria Virginia Woolf, e sobre a forma como essas vidas se interligavam. Eu já não tenho a certeza, mas eu penso que essas 3 figuras femininas viviam em épocas diferentes, mas há ali uma conexão entre estas 3 personagens. E para terminar este vídeo eu vou deixar-vos com um excerto do livro da Mrs. Dalloway, para vocês ficarem com uma ideia do tipo de escrita. Eu gosto sempre de partilhar esse aspecto com vocês para vocês terem uma ideia mais concreta do que é que nós estamos aqui a falar. Não, as palavras agora já não tinham qualquer significado para ela. Nem conseguia tampouco ouvir um eco da sua antiga emoção, mas recordava-se de ficar gelada de entusiasmo e de se pentear numa espécie de êxtase. Essa antiga sensação regressava-lhe agora ao tirar os ganchos do cabelo, ao pousá-los sobre o toucador, ao começar a pentear-se, com as gralhas a esvoaçar sob a luz rosada da noite, e vestir-se e descer as escadas, e sentir ao atravessar o vestíbulo, pois que se morresse agora, que venturosa morreria. Era isso que sentia o sentimento de Otelo, e ela sentia-o, estava convencida disso, com tanta intensidade quanto aquela que Shakespeare quisera atribuir a Otelo, tudo porque descia as escadas no seu vestido branco para se encontrar ao jantar com Sally Seton. Como veem, o tipo de escrita é muito bonita, mas há aqui alguma certa dificuldade em acompanhar o texto. Esta nem é das partes mais difíceis. Em algumas partes é difícil de perceber ao que é que este narrador, que é um narrador omnisciente, se está a referir, e se dificulta um pouco também a ligação à história, mas talvez eu ainda precise de ler outras obras de Virginia Woolf para me habituar um pouco mais à escrita dela. Faz-me lembrar também um pouco a escrita do Proust, que também não é uma escrita fácil, mas é muito bonita. No Proust eu já sinto uma conexão maior, talvez por os livros serem maiores. Aliás, o livro, eu estou a ler a série do Em Busca do Tempo Perdido, mas acho que são um tipo de obras que a gente vai ganhando maior empatia com o passar do tempo, e penso que não são obras assim tão imediatas, mas que aos poucos vão entrando em nós.
Digam-me qualquer coisa nos comentários se já leram algum livro da Virginia Woolf, se já leram As Ondas, ou se já leram Orlando, ou outro livro qualquer dela. Digam-me a vossa opinião sobre esses livros. E é isto por hoje. Obrigada por terem assistido. Fiquem bem, até ao próximo vídeo.